Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HSML, né? O fundo de shoppings da HSI, mais um mês aí acompanhando este fundo, temos bastante coisa para falar dele nesse mês. Então, vamos lá, o relatório agora de setembro de 2024, o fundo negociando com um baita de um deságio ainda, né? Eu acho que além da questão de você. Porque, assim, se a gente fosse pegar outros fundos de shopping, alguns estão negociando com deságio mesmo, mas aqui tem muito da alavancagem precificando esse fundo, né? O risco maior desse fundo. E como vocês viram aí recentemente, eu fiz um vídeo da compra que ele fez acho que do Shopping Paralela, né, de um pedaço de quase 200 milhões que ele comprou. Eu já vou falar um pouco sobre isso, mas mais um carnezinho, né, comentei isso com vocês, né, mais uma alavancagem, aumentando a alavancagem do fundo, e é um ponto ruim, porque a gente não está num momento muito bom de alavancar, né, mas vamos lá. Então aqui a parte de gestor, a gente dá comentário, a gente já sabe que houve um aumento da Selic, né, para 10,75, e aqui um ponto importante, que a HSI, ela acredita que chega até 12%. Até o início de 2025, né? Acho que a grande maioria das gestoras estão acreditando que chegue a 11,75, 12, provavelmente esse final de ano chegando a 11,5, né? Se a gente for ver, acho que são mais 3 reuniões, aumentando 0,25, chegaria a 11,5, então teria mais 0,5% aí para aumentar, para depois voltar a cair, e na contramão, o Fed reduziu a taxa de juros, né? Isso tem muito a ver com a nossa parte fiscal. Sobre o HSML, o fundo, assim como os outros de shopping que eu tenho trazido aqui para vocês, vem melhorando o resultado referente às posições, os indicadores do ano passado. O NOI é 5% de aumento, o NOI por metro quadrado 108, né, teve um aumento interessante aqui. Isso muito em função do Granja Viana, do Verde Shopping e do Shopping Metrô Tucuruvi, que até um tempo atrás ele era o patinho feio, né? Então mostrando que a HSI na parte de gestão, porque lembrando que o HSML ele é um fundo, primeiro, majoritário, ele tem posição majoritária em todos os shoppings, e a administração é dele também. Então ele consegue implementar as coisas que ele acha que são importantes, ele não depende de ninguém. E isso é importante porque mostra que, por exemplo, no caso do metrô Tucuruvi, deu certo, que era um dos calcanhares de Aquiles, né, do HSML. Falando aqui que o portfólio continua superando o IPCA na questão de vendas, né, aumento de 16%. Aqui todos os shoppings do portfólio apresentaram crescimento real nas vendas em agosto. Tem alguns aqui até com 31% de aumento, o Uberaba 17%, bem interessante isso daqui. E aqui, aquilo que eu falei, né, o fundo ele focou bastante no Shopping Metrô Tucuruvi, abriu o Coco Bambu, e isso se mostrou eles até colocam aqui que essa rede é considerada pela gestão uma operação vencedora, e está presente em 4 dos 7 shoppings, então é bem bacana isso, mostrando que de fato isso é interessante, e é gostoso, né? De camarão, é bem gostoso. Teve até um amigo meu que casou, é muito gostoso o Coco Bambu. Aqui eles receberam a segunda parcela do Shopping Maceió, da venda de 30% do Shopping Maceió. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, que deu um ganho líquido equivalente a 62 por cota, que vai ser, inclusive é o que está mantendo o dividendo do fundo, né, o guidance de 80 a 82. O fundo, como eu falei para vocês, ele comprou 25% do Shopping Paralela, que é esta compra aqui, que eu fiz o vídeo para vocês, né, falando que é uma compra boa, é uma posição do fundo que é interessante, porém aquele CRI que a taxa é TR mais 11,9, que de fato, se a gente for ver comparado com as operações que o HSML tem hoje, ela foi boa, porque você está travando uma taxa em tese hoje abaixo da Selic, então em princípio tá, na verdade abaixo da Selic não, um pouquinho acima da Selic, mas se a Selic de fato chegar a 12%, embora tenha um pouquinho de TR aqui, né, vai ser quase um carrego positivo de taxa, diferentemente das outras, né, que são pós-fixadas, e aí você acaba
tendo, dependendo muito do indexador. Mas assim, o que me deixou bem assustado é alavancar, aumentando a alavancagem, né? O fundo ele aumentou em 1,2, pouca coisa, né? Mas é muita coisa se a gente for ver em termos de valor, né? Depende muito. Para quem viu o vídeo que eu fiz sobre a alavancagem de fundo de tijolo, o problema são as amortizações, né? Que ele precisa ter o dinheiro na hora de amortizar. Se ele não tem, aí que dá a zebra, né? Mas é isso aí, vamos voltar aqui. Aí eles colocam, cadê aqui? Onde que eu estava? Aqui, né? O cap rate a gente já falou, que é os pagamentos, né? A gestora projeta um resultado adicional nos próximos meses de 0,46 por cota, já considerando as obrigações e o parcelamento negociado, que é aquela compra selling finance, né? De que compra e já recebe tudo de uma vez. Também comprou a conclusão da aquisição lá do Shopping Uberaba. Isso eu fiz um vídeo lá atrás sobre isso, então concluiu, cap rate de 9, 41 milhões, então, que foi essa compra aqui, não, essa aqui, né? Foi essa compra aqui, isso daqui teve a conclusão, então esse daqui eu até já gravei isso para vocês. Bom, então vamos lá. Agora ao resultado do fundo, que é aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui, pessoal, olha só. Primeiro, o guidance do fundo, mantido 0,80, 0,82. Eles colocam o guidance deles de 0,80 a 82 até março de 25. Eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Vamos lá. O fundo esse mês, ele teve de receita de aluguel 84 centavos por cota, que foi o que de fato é o que ele tem mantido a média de 84 centavos por cota. O ganho de capital, se a gente for pegar, foi 62 centavos por cota, mas aí eu pergunto para vocês, Eric, como é que o fundo tem 62 centavos de ganho de capital e paga só 20 centavos e gera um resultado de 20 centavos apenas em relação ao que foi distribuído? Por causa disso daqui, ó, taxa de performance. Eles cobraram a taxa de performance dessa operação que teve um ganho, só que aqui, pessoal, que é o ponto que me chama a atenção e que é negativo para mim, porque isso, se a gente for pensar no longo prazo, pode trazer uma perda de valor para o fundo, que é o seguinte, eu não sei se vocês estão lembrados da operação da venda do Shopping Maceió. Ele fez aqui uma venda em 4 parcelas, inclusive eu até coloquei aqui em 5 prestações, sendo a primeira em fevereiro de 24, a segunda que ele recebeu agora, a terceira que ele recebe em março, por isso que ele mantém o guidance até março, mas porque ele recebe em março, né? Então eu não sei se ele consegue manter isso aqui, que ele já está na borda inferior, a gente já vai falar sobre isso. A quarta em setembro de 25 e a última em julho de 27. Mas o ponto que eu falo é o seguinte, o fundo, ele colocou aqui que a transação, não sei se vocês lembram disso, a transação prevê ainda que o fundo terá a opção de recomprar o shopping, essa fração ideal, do 24º mês, ou seja, ainda não chegamos, isso a gente está no 7º mês, né? Na verdade a gente está no 7º mês da venda, ainda tem tempo para isso. Então ele pode recomprar. O ponto é o seguinte, se ele recomprar, ele recompra pelo mesmo preço. E aí que está o ponto. Se ele recomprar, é como se ele tivesse feito, na verdade, não uma venda com um lucro, e sim um financiamento. Ele vendeu, é como se ele tivesse cedido, pegado o dinheiro para depois recomprar. Então ele meio que fez uma operação estruturada, digamos, né? O grande ponto é o seguinte, nesse ponto ele já cobrou taxa de performance, já distribuiu o ganho de capital e vai recomprar depois. Então, em tese, ele vai gastar mais do que ele recebeu. Na verdade, ele não vai gastar mais do que recebeu, mas ele já pagou taxa de performance disso, já distribuiu o lucro. Então, esse é o ponto, porque ele fez isso num momento que ele precisava reduzir a alavancagem. Lembra? Foi lá no começo do ano, quando ele fez a emissão abaixo do valor patrimonial e mais a venda do Shopping Maceió. E aí, que é o que me traz esse tipo de bandeira amarela para esse fundo, que a gente já viu o que ele teve que fazer no começo do ano, que foi fazer uma emissão abaixo do patrimonial para poder reduzir a alavancagem, vender o ativo, mas com essa questão, porque é um shopping bom, e quem comprou esse shopping, aliás, eu estava dando uma fuçada aqui, quem comprou ele foi o BTHF, que é o fundo que vai incorporar o BCFF. Se vocês observarem aqui, olha só, olha aqui,
foi lá, esse aqui é o relatório de janeiro, né? É de janeiro, porque a compra foi em fevereiro, né? Olha só, que eles fizeram a emissão desses 61%. Destacamos que o investimento no shopping Pátio Maceió, no qual o BTHF adquiriu 30% do ativo. Então, foi a compra que eles fizeram. Como vai ser o pagamento em parcelado? No caso do BTHF, é a operação de Selling Finance, né? Que é aquela operação que ele já está recebendo todo o rendimento dessa porcentagem, dos 30%, mas vai pagar a perder de vista, né? Sendo que grande parte do valor, se a gente pegar aqui, uma boa parte do valor, 40%, o fundo só vai receber no 41º mês, ou seja, em julho de 27, sendo que ele pode recomprar isso antes. E se ele recomprar, até na proposta, ele fala que ele abate isso do valor que ele tem a receber ainda. Então, se de fato, e tudo leva a crer que o fundo vai, até porque por mais que seja o hedge fund, né, ele é uma parte que ele pode investir, mas eu não sei se é interessante para o BTHF manter isso, e não sei se é interessante para o HSML não recomprar essa participação. Até porque dá para entender, dá a impressão que foi de fato uma operação estruturada e praticamente um financiamento. E se de fato isso acontecer, eu vejo como uma perda para o fundo, mas aí que tá. O fundo, obviamente, que ele vai trazer resultado no longo prazo, mas isso mostra a minha preocupação com a alavancagem, porque ele teve que fazer isso para poder baixar a alavancagem, fazendo a emissão e vendendo. Então, e aí que tá. Parece que não aprende, porque por mais que as compras que ele fez, tanto do Paralela quanto do Beraba, são compras que fazem sentido, porque são ativos que o fundo já tem, mas não seria o melhor momento, porque ele já sabe o que ele precisa fazer para diminuir a alavancagem, ele vai lá e aumenta a alavancagem. Então, é um ponto que a gente tem que ficar um pouco assustado, né? Assustado que eu digo, não, né? Mas levantar, quem é cotista, levantar a bandeira amarela aí para ficar acompanhando como é que vai ser isso. E o outro ponto ele coloca o guidance de pagamento até março de 2025. Nós estamos falando aqui de 6 meses. E ele tem usado praticamente 20, se a gente pegar nos relatórios passados, porque olha só, esse daqui seria o recorrente do fundo. O que é os 59 centavos? É pegar R$1, tirar os 62 e somar com 21. É tirar o que é não recorrente e descontar a taxa de performance. Estaria entre 59 e 60 centavos. E ele está pagando 80, ou seja, ele está pagando 20 centavos a mais. Ele tem 40 centavos. Então, em tese, ele teria até mais 2 meses só para manter os 80 centavos. Então eu não sei como que eles vão manter esse guidance, eu estou curioso para saber como é que eles vão fazer isso, porque o próximo pagamento só vem em março. Do Maceió, só vem em março. Que aqui, ó, olha só, se a gente não tivesse essa taxa de performance aqui, seria mais um mês aqui de gordura para pagar de dividendo, né? Esse é o que eu falo para vocês, a taxa de performance é algo que bom, não vou falar. Então, é isso que eu queria. Eu quero ver como é que vão ser os próximos meses. Eu quero ver como é que vai ser o uso da reserva no mês que vem. Se ele vai manter esses 15 a 20 centavos de reserva que ele tem usado. E aí não vai ter como ele manter esses 80 centavos até março. Estou curioso para ver. O fundo vem melhorando os resultados operacionais, isso é importante. A gente vê aqui. Aqui o custo da dívida, né? O fundo ele tem uma questão de amortização que é puxada para pagar, que é puxada. A gente está falando de 622 milhões aí para pagar, que dá 19% e vai aumentar com essa compra do Paralela. Mas é isso, né? É um ponto que a gente tem que ficar atento, você cotista tem que ficar atento, por isso que eu levanto a bandeira. Eu sou cotista do HSML, e eu levanto, já faz algum tempo que eu não compro, né? A gente tem uma levantado, e até eu converso isso bastante com os membros, levantado uma yellow flag, né, para esse fundo. E aí, como a gente já falou, né, a parte de NOI cresceu 5%, as vendas vêm crescendo, taxa de ocupação 95,2, muito boa, muito boa. Aqui, ó, então tá dando uma vacância de 4,8, né? E aqui os ativos do fundo. E era isso que eu queria trazer para vocês. Prestem atenção, vamos monitorar, vamos ver mês que vem como é que vai ser.
e qualquer novidade aí eu trago para vocês, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.